Olá, mais uma edição do Universo Épico e hoje nós vamos bater um papo sobre história, sobre livro. Você que nos acompanha aqui no Universo, nós já falamos sobre vários filmes, agora a gente vai conversar com a Igra. Tudo bem, Igra? Tudo bem? Como é que estão todos aí? Tudo ótimo. Ô Igra, a gente vai bater um papo sobre Caçadores de Tempestade. Conta mais sobre essa história pra gente. Do que se trata? Bom, Caçadores de Tempestade basicamente é um romance fantástico, né? Sobre uma sociedade chamada Eulária, em que nessa sociedade, que é paralela ao nosso mundo, caem pedras preciosas. Essas pedras preciosas, toda vez que chove, né, caem pedras preciosas, e essas pedras preciosas têm poderes mágicos. Então é função do governo coletar essas pedras preciosas com poderes mágicos e distribuir pela população para que todos tenham acesso a essa magia, né? Só que o que o governo faz? Ele pega as pedras e fica para ele. Então um grupinho de jovens, adolescentezinhos do barulho, aquela coisa bem, né? Eles resolvem se juntar para protestar e coletar as pedras por eles mesmos. Por isso, Caçadores de Tempestade, basicamente. Resumir total. Eu adoro histórias fantasia, ficção, magia. E de onde que você foi buscar algum tipo de referência, né? Conta pra gente. Olha, basicamente eu pego referência eu digo muito que é das leituras que eu tive durante a infância, adolescência e tudo mais. Porque eu cresci lendo livros de fantasia, acredito que muita gente que é leitor hoje em dia também leu muito fantasia na adolescência e tudo mais. Então um pouquinho de cada história eu trouxe pra minha própria história, sabe? Eu acho que a gente pode pegar, nada se copia, mas tudo se transforma, né? A famosa frase. Acho que você pode pegar um pouquinho de cada referência que você tem, não só de literatura, mas de filmes e tudo mais, e trazer um pouco para sua literatura própria. Acredito que todo mundo possa escrever um livro, inclusive. E aí, criar um universo, né? Criar um mundo totalmente diferente daquele que a gente conhece, não deve ser uma tarefa fácil, né? Como é que você fez esse processo de criação? Olha, vou te falar que é bem complicado. Esse livro, inclusive, eu demorei algum tempo para escrever, porque de tudo, além de tratar de um mundo diferente, também trata do nosso. Porque isso não é spoiler, eu posso falar isso, tá, gente? Sem problemas. Porque, assim, no início mesmo do livro, uma das pedras preciosas atravessa um portal e vem parar no Rio de Janeiro, no Brasil. Então, tem um pouco disso de construir não só o mundo à parte, né, mas também a conexão com o nosso, que facilita um pouco as coisas, eu acho, de certa forma. Mas escrever mesmo, demorei um pouco e fiz uma coisa chamada escaleta, que é basicamente planejar todos os capítulos antes de escrevê-los, né? Quantos capítulos tem? 15 ou 16, agora me rolou a dúvida porque faz tempo que eu escrevi esse livro, mas acho que são 15 ou 16 mais ou menos, não é muito não. E aí, são quantas páginas? São 290, eu acho, alguma coisa assim. Muita coisa. É muita coisa. Se você fala pouco, assim, são 15 capítulos, e aí quando você vê 300 páginas, né? E como que você... quanto tempo durou esse processo, né, para escrever as 300 páginas? Esse demorou mais ou menos um ano, assim, mas os outros que eu escrevi, né, são... Eu acho que a partir do momento que você começa a escrever livros continuamente, a tendência é que você vá mais rápido conforme o tempo vai passando, né? Então esse, como foi um dos primeiros que eu escrevi, inclusive é um dos que eu mais gosto até, ele demorou mais tempo, mas recentemente eu escrevi um outro que acho que ele demorou um mês, eu acho, uma coisa assim. Então depende muito do timing, né, da sua experiência escrevendo e tudo mais, né? E tornar isso uma profissão também, né? Você teve algum tipo de bloqueio criativo ou não? Você fazer o boneco, né? E rascunhar, já saber de onde você vai, meio e final, já te ajudou? Sim. Ou mesmo assim ainda você deu umas empacadas no meio? Não, foi direto? Olha, eu fui numa palestra uma vez, eu não tô mudando de assunto, tá? Só pra deixar esclarecendo. Que escritores falaram que escritor que tem bloqueio criativo é escritor que não paga conta. E isso pra mim
totalmente fez sentido. Então você tem que se obrigar a seguir em frente, né? Você tem certos prazos para cumprir, tudo mais. Até que sejam, mesmo que sejam prazos seus próprios que você se colocou, né? Eu acho importante você seguir essas datas limites, né, para poder continuar escrevendo. Senão você vai ficar aquela coisa meio que por hobby, né? E a minha intenção não é isso. A minha intenção é fazer disso uma profissão. Então. Bom, já que você tocou no assunto, né? Você não vive ainda da literatura, dos livros. Você tem uma outra profissão paralela? Como que é? Então, eu fiz letras primeiro, na intenção de me profissionalizar como escritora mesmo, mas eu percebi que isso no Brasil não dá certo, né? Cheguei a me formar e tal, e emendei uma segunda faculdade, que é jornalismo, inclusive, olha que coincidência. E hoje trabalho com jornalismo, mas é uma coisa mais voltada às redes sociais. Mas eu pretendo, né, no futuro e tal, se eu conseguir viver de literatura, o que é difícil no Brasil, mas a gente sempre tem esse sonho, né, esse objetivo, para poder ver se um dia chega lá, né? Você acha que as suas formações contribuíram para a escritora que você está formando hoje? Ah, com certeza. Eu digo bem em relação a letras, assim, porque vocês aprendem muito. A gente aprende muito no sentido de licenciatura, né, de dar aula e tudo mais. Você aprende muito a corrigir o texto alheio, o texto do aluno e tudo mais. Então você vê no erro do outro que poderia ser o seu próprio erro, que parece bobo, né, porque adolescentes e tal, você trabalhando com adolescentes e crianças, mas eles cometem erros que hoje em dia são perpetuados por adultos também. Então, você percebe muita coisa que eles fazem. Então, texto jornalístico também, porque deixa você de uma forma mais impessoal, né? Você deixa de lado um pouco suas emoções para tratar da emoção do outro, né? Do personagem, no caso do jornalismo, mas também do personagem ficcional na literatura. Ô Igra, vamos voltar um pouquinho para a história, né? Um pouco lá sobre Caçadores de Tempestade. Fala um pouco do personagem principal, o protagonista, o herói, né? Quem que é o herói da história? Então, tem, na verdade, dois heróis, né? São os irmãos Trovão e Raio. Olha só os nomes maravilhosos, criativos. Só que não. Eles são... O Raio, que é o irmão mais velho, né? Ele tem uma coisa de ser muito idealista. Então, quando ele se vê diante da ideia, da realidade dele, de que ele não tem possibilidade de conseguir pegar as pedras, porque o governo pega essas pedras, o governo corrupto, né, pega essas pedras para ele se torna uma pessoa muito revoltada, né, muito explosiva e tudo mais. E quem narra a história, na verdade, majoritariamente, é o Trovão, né, porque é o irmão mais novo, que não é tão idealista assim, ele é mais pé no chão, falando mais conformista e tal, é uma dualidade até que a gente vê muito hoje em dia, né, o famoso, tipo, vou me conformar porque não tem o que eu possa fazer, né? E o Raio não, é aquela pessoa que não, vamos lutar pelo nosso direito, vamos fazer acontecer e tal, e etc. E acaba que, acredito eu, né, que o Raio é bem mais, por ser explosivo, ele não é muito bem mocinho, né? Acho que o Trovão é bem mais mocinho por causa disso, embora ele seja conformado e tal, com a realidade que ele vive. Acredito que seja mais ou menos isso. E qual que foi a maior dificuldade, né, do livro que você enfrentou? Olha, eu tentei aproximar, de certa forma, de algumas coisas que eu vejo politicamente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Eu acredito que tornar isso não gritante, sabe? De uma forma que não seja uma crítica tão explícita, mas seja uma coisa mais sutil e tudo mais. Porque no momento que eu escrevi esse livro, eu estava muito inconformada. Então eu acho que a maior dificuldade foi separar um pouco as coisas, tornar o ambiente da ficção ficção mesmo. Mas eu acredito que eu consegui, porque eu revi o livro várias vezes, reli, né? E consegui cortar essas coisas de forma que ficasse mais sutil, que parecesse que pudesse ser identificável, né, pelo leitor. Tipo, já passei por alguma coisa assim e tal, que me conformou, né? Mas também é uma coisa sutil dentro da própria história mesmo, para ela não ficar uma coisa muito irreal, né? Basicamente. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, sim, inclusive eu até puxo outra, né? Porque, assim, a arte, de modo geral, ela tem esse papel de reflexão. Então, traz temas pra gente discutir. A sua história não é só entretenimento. Tem ali por trás uma reflexão que a gente possa tirar. Como você já adiantou, tem ali a questão política, que era um momento que, né,
você estava vivendo ali inconformada, mas tem outros temas temas atuais que você trata no livro? Tem a questão da educação, basicamente. Eu acho que eu trouxe isso um pouco da formação também, né? Por ter feito letras e tudo mais. Porque uma das pedras, né? Por isso que eles atravessam o portal, cai no Rio de Janeiro. Só que ela atinge uma menina estudante e tudo mais, etc. E ela absorve sem querer a magia. Então, isso seria uma forma de expor o mundo deles para a parte humana, mortal que a gente conhece, né? E tudo mais. Então, esse conflito ético. Será que eu devo deixar essa menina sobreviver, digamos assim, e expor o nosso mundo ou não? E aí você fica naquele conflito, até você pensa, o que é certo? Eu vou expor o meu mundo, torná-lo uma coisa explícita ao ponto das outras pessoas humanas, mortais, nós, né? Correrem atrás, explorarem o nosso mundo, ou eu vou deixá-lo sobreviver e tudo mais, e vou manter isso em segredo na medida do possível, sabe? Eu vou arriscar isso. Acho que é um pouco disso, um conflito ético que às vezes a gente se coloca no meio da nossa vida mesmo e a gente não sabe como lidar. Acho que é importante a gente falar sobre certas coisas, até porque a menina é uma adolescente, ela não é criança, mas também não é adulta, né? Então fica aquela coisa meio tipo, o que eu posso fazer para manter essa situação o menos grave possível, né? Basicamente. Ô Igra, e aí, né? Você, né, como escritora, tem todo um cuidado dos temas que você vai tratar, fez um planejamento, e aí você escolheu a plataforma digital, né, o e-book, para trazer o seu livro, né? Por quê? Qual foi a estratégia que você pensou? É um momento que você acha que a partir de agora os livros serão todos e-book? O livro físico vai morrer ou não? É um mercado ali que dá para explorar, que é um mercado que tá ali. Então, eu acho que por enquanto não vai morrer o livro físico, né? Eu até gostaria de lançar esse livro em formato físico, mas a internet é muito democrática, né? E então, de certa forma, é muito mais fácil para mim e para qualquer outro autor que queira fazer isso, né? Conseguir lançar via internet. Por quê? Porque isso facilita muitas coisas. Facilita o contato com o leitor, porque quando a gente tem livro em papel, né? Eu lembro quando eu era mais nova e não existia e-book, nada disso. Eu não tinha como entrar em contato com ninguém, né? Tipo, pra falar da história, com o autor, seja com a editora, seja com um revisor, tradutor, qualquer pessoa. Hoje em dia isso transformou uma via muito mais fácil, né? Porque não só você tem um comentário do leitor nas plataformas digitais, mas também isso abre um espaço para chamar a atenção de editoras tradicionais. Porque, claro, todo escritor, se não disser isso, vai estar mentindo. Todo escritor quer lançar com uma editora tradicional, quer ver o livrinho lá na livraria, mesmo que as livrarias estejam reduzindo, né? Especialmente diante da pandemia e tudo mais. Mas acredito que, não agora, mas daqui a um tempo, daqui talvez uns 10 anos, mais ou menos, eu acho que vai deixar de viver em harmonia, digamos assim, o papel e o digital, para passar a ser uma situação bem mais majoritária do digital. No Brasil isso ainda não é realidade, né? Por uma questão de cultural e tal, de não haver muitos leitores, etc. Mas lá fora a gente já percebe esse movimento, né, de que os e-books já aparecem uma porcentagem bem grande em relação às leituras feitas, principalmente pelos jovens, né? E no Brasil, eu acredito que aconteça daqui a uns 10 anos, mais ou menos, já vai ser uma realidade de tomar uma proporção maior do que tem hoje em dia, claro. Se fosse para dar uma dica, então você diria o quê? Invista no físico, invista no digital ou nos dois? Nos dois, com certeza. Mas eu falaria se você é iniciante mesmo, assim, ninguém te conhece. No meu caso, ninguém me conhece. Mas, enfim, vá pro digital porque isso atinge mais gente, mais rapidamente. Você chama a atenção do mercado editorial de uma forma mais ampla e mais eficaz, porque você atinge editoras não só do seu espaço físico, de sua geografia próxima, né? Mas de outras partes do país também e até lá fora, quem sabe. É um trabalho, né? O trabalho não termina quando o livro está pronto e publicado. Tem aí a questão de divulgar. Antes da pandemia, os autores faziam o book tour, né? Faziam quem tivesse a oportunidade de viajar ao país, cidades, livrarias, para divulgar o próprio livro, né? Hoje em dia, com a pandemia,
tem que focar ali em live, focar nas mídias sociais. Exatamente. Uma coisa que eu sinto bastante falta, uma coisa que você falou de viajar e tal, é porque no Rio de Janeiro tem, em São Paulo também tem, a Bienal do Livro, né? E esse é um momento muito importante, eu acho, não só para editoras grandes, né? Porque é um momento de marketing muito grande, mas também para os escritores novos, a chance deles se apresentarem, chamarem leitores que estão ali fiéis na internet para poder, vai lá, aparece, tal, fazer uma sessão de autógrafos com marcadores, distribuir marcador, distribuir postal. Enfim, é uma forma de se autodivulgar também. Eu sinto que hoje em dia não tem muito isso por causa da pandemia, né? Porque, embora haja facilidade, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, tem a Bienal do Livro aqui, é uma das maiores do país, né? Mas agora a gente não tem muito isso, então tem que investir 100% na internet, porque senão você fica meio que... dependendo de coisas que, na verdade, hoje em dia não é mais uma realidade, né? Como a Bienal do Livro, outros eventos, como a Flip Hop, enfim, outros eventos que tem de literatura no país. Nossa, Igra, você lembrou bem, a Bienal. Aqui nós do Universo Épico, a gente sempre acompanha a Bienal de São Paulo, né? A Bienal do Livro de São Paulo. A do Rio a gente não foi ainda, né? Mas quem sabe... Ai, maravilhosa. Quem sabe a gente também vai para o Rio de Janeiro. Mas olha, que saudades. A gente tem até imagens. Vamos rolar algumas imagens da última Bienal que a gente foi lá e conferiu. Eu conversei com diversos autores, com diversos tipos de histórias, gêneros. Olha, que saudade, hein? É um momento... Nossa, muito! E é um momento de você não só encontrar a oportunidade, mas também ter aquele abraço, né? Ter aquele calor de gente que gosta de livro, assim como você, né? Porque, como eu falei várias vezes na conversa, né? No Brasil é difícil você encontrar pessoas que se interessem tanto quanto você, né? Eu não só me interesso, como eu sou meio que obcecada, né? Você vê que eu fiz letras, depois eu fiz jornalismo, então, assim, a minha realmente vocação para isso existe. Agora, também encontrar outras pessoas que também são obcecadas, né? Como eu, é a melhor parte, aquele calor, né? Outros escritores também estão passando pelo mesmo processo de luta para encontrar alguma casa editorial, etc. Eu acho que é muito importante e dá um gás, sabe? Tipo assim, dá vontade de escrever mais ainda, porque você tá ali vendo o sucesso do outro, tá torcendo pelo outro também, mas também você quer fazer sucesso. Então, eu acho que te dá uma força muito grande. É uma pena que na pandemia, né, não seja possível, mas eu tenho fé de que no futuro a gente vai ter de volta esses eventos maravilhosos, porque fazem falta. Ô Igra, e eu vou contar uma curiosidade aqui que talvez muitos não saibam. Eu já lancei um conto publicado em livro físico, participei de uma antologia. O tema era O Último Dia Antes do Fim do Mundo. E amei! Eu lancei aí no Rio de Janeiro, lá no shopping da Barra. Foi sensacional. Do Barra Shopping? Foi sensacional. Ai, maravilhoso, né? E aí, aproveitando, né? O seguinte, você também tem contos, né? Eu tenho uma novela recentemente, que é um dos meus livros mais vendidos, né? Que é Entre a Cruz e a Espada, que é inspirado na história de Corcunda de Notre Dame e faz parte de um projeto chamado Femme Fatale. O que é esse projeto? São 12 escritoras, mulheres, né, obviamente, que se uniram para lançar em 2020, a cada mês, uma releitura de uma personagem da literatura que seja famosa. No meu caso é a Esmeralda, né? Do Corcunda de Notre Dame. E aí, Entre a Cruz e a Espada é um reconto da história dela de uma forma mais girl powers, assim, digamos, né? De uma forma mais dando protagonismo para ela e não para os homens da história, embora o Corcunda, né, em si seja um personagem muito importante, ele está no meu livro também, de uma forma reestruturada, obviamente. Mas é bem legal porque eu tive contato com outras autoras, né, dentro desse projeto, e foi maravilhoso, cada uma trocou experiências e tudo mais, né, inclusive esse mês vai ser lançado o reconto da Bela e a Fera, então é uma coisa assim que a cada mês, você tem uma forma de impulsionar a sua história, mesmo que ela tenha sido lançada já. Porque os leitores ficam esperando, né? Qual vai ser do próximo mês, qual vai ser a história do próximo mês e tudo mais. Então, essa novela minha é bem curta, 120 páginas. Ela... mas é curtinha em comparação com os romances convencionais, né? E ela é um do que mais fez sucesso. Me surpreendeu, inclusive, porque eu não esperava esse tanto de resposta, né?
em relação a uma história que já foi teoricamente contada várias vezes, né? Não só por outros escritores, mas filmes, enfim. Ô Igra, e como é que o pessoal pode fazer para acompanhar tanto Caçadores de Tempestade, né? E os seus contos? Tem Facebook, Instagram? Qual é a página, né, que eles podem te encontrar? Olha, eu tô em todas as plataformas digitais, todas as redes sociais do universo, porque aquilo, né? A pessoa fez jornalismo, então tem todas as redes sociais possíveis. Eu estou na Amazon majoritariamente, mas podem me encontrar no Instagram como Igraine, Igrainne, o underline, porque infelizmente o user Igraine já estava sendo usado, tipo, meu Deus. Né? E lá no meu Instagram tem o link para todos os meus livros num único link. Tipo, eu pego um link e reúno todos eles num único site para poder facilitar a vida dos leitores. Olha só, sensacional. Você aí de casa, então vai lá, procura a Igra e acompanha o trabalho dela, né? Igra, sempre que você tiver lançamento, tiver novidades, histórias novas, vem contar aqui pra gente. Ai, por favor, vou esperar o convite, então. Meu Deus, adorei o papo, foi maravilhoso, me surpreendeu também. Não esperava que fosse tão leve, divertido, né? Eu acho que é uma oportunidade não só para mim, mas para outros escritores também. E eu vou aceitar o convite, eu tô aceitando. Eu também adorei conhecer o seu trabalho. E claro, o convite já tá feito, combinadíssimo. Tendo novidade, é só ligar pra gente. Pode deixar, vou ligar. Valeu, um abraço. Ponto final no Universo Épico, a gente fica por aqui e na próxima semana tem muito mais. Tchau!